Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs que têm nos acompanhado no nosso grupo de estudos da fé católica. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. E hoje, depois desse nosso recesso de uma semana, eu espero que estejam todos descansados, que nós possamos começar novamente com perseverança, desejosos de conhecer mais sobre a palavra do Senhor, sobre aquilo que a nossa fé católica vem nos ensinar. E hoje nós estaremos partilhando sobre uma pergunta que foi feita lá nos comentários do nosso último vídeo do canal, sobre Maria de Betânia e sobre também Maria Madalena. E quem são essas duas mulheres? Essas importantes personagens bíblicas que estão lá nos evangelhos, mulheres que conviveram com Jesus. E o que a Sagrada Escritura traz para nós de informação sobre elas? Como que a tradição interpretou outras passagens bíblicas relacionando com essas duas personagens? Será que elas são a mesma pessoa? Então, para responder essa última pergunta, na verdade, a resposta é que não. Maria de Betânia e Maria Madalena são mulheres diferentes. O que aconteceu, na verdade, foi um entendimento paralelo, entre os fiéis cristãos, dois entendimentos paralelos. O primeiro, que é o entendimento mais antigo, e que foi defendido pela maioria dos cristãos, era de que Maria Madalena não era Maria, que era irmã de Marta e Lázaro, e também não era pecadora, ali apontada em Lucas 7. E o segundo entendimento surgiu mais tarde, lá por volta do século 6 e 7, e defendia que Maria Madalena era sim irmã de Marta e Lázaro e também a pecadora por Lucas, referida lá por Lucas 7. E esse entendimento era defendido por uma minoria dos cristãos. E eu gostaria então de começar falando sobre Maria de Betânia. Existe na Sagrada Escritura 3 passagens bíblicas que vão nos trazer informações sobre ela. E eu te convido a abrir comigo agora a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos 38 a 42. Estando Jesus em viagem, entrou em uma aldeia, onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize a ela que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Então, nessa passagem, a gente observa que Maria de Betânia é assim chamada porque Betânia era uma aldeia que ficava próxima a Jerusalém. Ela era, então, irmã de Marta e irmã também de Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou. Então, todos os 3 irmãos eram amigos queridos de Jesus. E ele tinha, então, o costume de visitá-los em Betânia. Então, nessa passagem que a gente acaba de ler, a gente pode notar que Marta, a irmã de Maria, ela obedece às normas judaicas de acolhida e de hospitalidade. O que é isso? De servir as visitas. Mas também Maria obedece às mesmas normas, só que de uma forma diferente. Enquanto Marta se preocupa com os afazeres domésticos para servir Jesus, Maria então se coloca aos pés de Jesus, em posição de escuta, sobre os ensinamentos que Jesus ali estava fazendo, colocando então Jesus em primeiro lugar da sua vida. E como diz a Sagrada Escritura,
ficando com aquilo, né, mais importante, que não pode ser tirado dela. Por quê? Porque é algo espiritual. Maria, naquele momento, estava alimentando a sua fé com as palavras de Jesus. Tem outra passagem também, lá em João, no capítulo 11, em João 11, que vem narrar a doença, a morte e também a ressurreição de Lázaro. Eu não vou ler essa passagem, mas eu vou explicar um pouco por cima mais sobre ela. Lázaro estava doente e as duas irmãs mandam avisar a Jesus, né, da doença de Lázaro. E Jesus acaba se demorando a ir ao encontro de Lázaro e Betânia. E quando ele chega lá na casa de Lázaro, já havia 4 dias que Lázaro estava morto. Então Marta é a primeiro encontro de Jesus. Antes dele chegar na casa, Marta já sai ao seu encontro, quando ele começa a se aproximar da cidade. E depois, então, Maria vai ao encontro de Jesus, buscando o quê? Consolo. E a Bíblia relata que quando Jesus vê o pranto de Maria, Jesus então se compadece e vem clamar a Deus para que ressuscite Lázaro. Outra passagem bíblica que vai nos falar sobre Maria de Betânia, que também é Maria, irmã de Lázaro, Maria, irmã de Marta, está no Evangelho de João, no capítulo 12, que o mesmo fato, né, que é narrado no Evangelho do João, também é narrado em Mateus e em Marcos. E essa passagem nos conta, então, de uma ceia que é feita em homenagem a Jesus, que vai acontecer lá em Betânia, na casa de Maria, de Marta e Lázaro. E a refeição nesse contexto é por causa da demonstração da alegria pela ressurreição de Lázaro, né? Porque Jesus ressuscitou Lázaro. E nós observamos então nessa passagem que Marta continua envolvida com os serviços da casa, enquanto Maria unge os pés de Jesus com bálsamo caríssimo, com perfume caríssimo, e enxuga os pés dele com seus próprios cabelos, em demonstração de seu grande amor por Jesus. E aí que é um fato interessante, porque naquela época uma mulher judia não podia soltar seus cabelos em público. E Jesus também, daquela forma como ele está sendo ungido os seus pés, representa o costume judaico de ungir os seus cadáveres. Então aquele bom aroma do perfume, né, caro ali, que se é despejado nos pés de Jesus, vai então se contrastar com o odor da morte. E aquele perfume então representa a vida. Então, sendo assim, nessas 3 leituras, a primeira leitura bíblica que nós fizemos e as outras 2 que nós comentamos, elas vêm nos atestar que Maria de Betânia é aquela que primeiro ouviu atentamente com amor os ensinamentos de Jesus, é aquela que esteve presente na ressurreição do seu irmão Lázaro e ungiu também os pés de Jesus em um jantar em sua casa em Betânia, 6 dias antes da Páscoa. Então, na tradição da igreja, a Maria de Betânia também já foi relacionada com a mulher anônima pecadora, relatada lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Depois, se você tiver interesse de ler, Lucas 7, versículos 36 a 38. Por que esse relacionar entre uma e outra? Porque esse relato de Lucas também traz uma unção feita, né, aos pés de Jesus, mas nesse relato não se usa o nome de nenhuma mulher. Ela é chamada então de pecadora e que também vai enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Mas existe uma diferença entre esses 2 relatos, né? Aqui, essa mulher que é relatada não tem nome, é chamada de pecadora, enquanto que no relato de João 12, né, ele é muito específico. O jantar acontece em Betânia e a unção é feita por Maria, irmã de Lázaro. E a sua irmã Marta também participa dos afazeres daquela festa. Então, sendo assim, a gente não pode, né, baseado somente na Sagrada Escritura, afirmar com certeza que a pecadora relatada na passagem de Lucas 7 é Maria de Betânia, pois a Bíblia não vai nos dizer o seu nome. E sendo assim, se trata muito provavelmente de 2 mulheres diferentes que praticaram o mesmo ato de derramar sobre os pés de Jesus o perfume caro. Agora, em relação a Maria Madalena, né, algumas passagens bíblicas também nos relatam sobre Maria Madalena, provavelmente chamada desse jeito por pertencer ali a uma aldeia próspera de pecadores que se chamava Magdala e que ficava próxima ao lago do Tiberíades. E Maria de Madalena, então,
ela é citada em todos os 4 evangelhos. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos 1 a 3, está escrito: Depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o assistiam com as suas posses. Então, Maria Madalena é aquela mulher que foi libertada, segundo a Sagrada Escritura, de 7 demônios. E a partir disso, então, ela acompanhava Jesus juntamente com outras mulheres que tinham uma boa condição financeira e que, por isso, financiavam o apostolado de Jesus com essas posses que elas tinham. Já no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 27, vem nos dizer que Maria Madalena foi aquela também que esteve ao lado de Maria, mãe de Jesus, acompanhando ela juntamente com outras mulheres, tanto na crucificação como na morte de Cristo. E na continuação do Evangelho de Mateus, por exemplo, lá no capítulo 28, Maria Madalena também é citada porque vai visitar o túmulo de Jesus após o seu sepultamento. E é narrado, então, que ela é a primeira pessoa a ver o Cristo ressuscitado. E que também é enviada por Jesus para levar a boa nova dessa ressurreição aos seus discípulos. E todo esse fato, dessa presença, desse presenciar de Maria Madalena, a ressurreição e também de anunciar aos discípulos de Jesus, nós também podemos ler lá em Marcos 16 e em João, no capítulo 20. Então, todas essas passagens bíblicas que nós citamos falam de Maria Madalena, mas também existem outras passagens bíblicas onde não se diz o nome da personagem feminina, Algumas vezes personagens anônimos, não se fala o nome, e que de forma equivocada algumas vezes se atribuiu a Maria Madalena, como por exemplo lá no Evangelho de João, capítulo 8, que narra a história de uma mulher adúltera que estava prestes a ser apedrejada, e Jesus então questiona aqueles judeus que ali estavam com aquela mulher, dizendo que aquele que entre eles estivesse sem pecado, que fosse atirar a primeira pedra. Então, quando se relaciona Maria Madalena a essa passagem, não se faz com fundamentação bíblica, ou seja, a Bíblia não nos dá nenhuma pista que de fato essa mulher adúltera é Maria Madalena. Ela diz apenas que ela foi uma ex-endemoniada. E nas passagens, então, que cita o seu nome, não se diz que ela era uma mulher adúltera. Então, outra passagem com personagem bíblico feminino também, anônimo, que algumas vezes foi atribuída a Maria Madalena, assim como foi atribuída também a Maria de Betânia, é o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 7. Que fala então sobre uma mulher pecadora que vem ungir os pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. Então, na verdade, é só uma suposição de que seja Maria Madalena, como eu disse antes. Não se tem fundamentação bíblica, porque não se dá um nome a essas mulheres. Então, é especulação. Então, esse costume de associar Maria Madalena, então, a Lucas 7, começou lá com o Papa Gregório Magno, lá no ano 591, que durante uma das homilias dele, ele interpreta essa passagem de Lucas 7, afirmando que essa prostituta que unge os pés de Jesus era Maria Madalena. Só para lembrar, gente, que essa afirmação foi feita em uma homilia, não em um documento da igreja que determina essa afirmação como verdade de fé, como dogma, de jeito nenhum, foi uma homilia. E o mesmo Papa, que hoje também é santo, também chegou a afirmar que Maria Madalena, Maria de Betânia e a mulher pecadora eram a mesma pessoa. Então, há várias lendas sobre Maria Madalena, sobre Maria de Betânia e a mulher pecadora serem a mesma pessoa. Há várias lendas, há vários equívocos sobre a identidade dessas mulheres. E na tradição da igreja, ela já recebeu muitos adjetivos diferentes,
como pecadora, adúltera, santa. E lá no Concílio Vaticano II foram retirados 2 adjetivos, né, de penitente e de pecadora, da seção que é dedicada a ela no Breviário Romano. Então, com isso, a Igreja reconheceu que Maria Madalena não era prostituta. E a celebração de Santa Maria Madalena acontece, então, no dia 22 de julho. E ela passou de memória à festa litúrgica, né, mais importante, por pedido do Papa Francisco, em 2016. Reafirmando, então, o título dela de Apóstola dos Apóstolos. Por quê? Porque foi a primeira a presenciar a ressurreição e a primeira também a anunciar a boa nova da ressurreição para os discípulos de Jesus. Então, só para a gente resumir, que a gente deixe bem entendido, né? O que a Bíblia não diz? Primeiro, que Maria Madalena é a prostituta citada lá em Lucas 7. A Bíblia não diz isso. A Bíblia também não nos diz que Maria Madalena é aquela mulher adúltera que ia ser apedrejada lá em João 8. A Bíblia não nos diz isso. Mas a Bíblia também não diz que Maria de Betânia é nenhuma dessas duas também, nem a pecadora, nem a mulher adúltera. Então, depois de todas essas informações, o que a gente precisa tirar disso, né? Maria de Betânia e Maria Madalena são 2 mulheres de fé, né? São exemplos de conversões verdadeiras, são exemplos de dedicação e amor a Jesus. Muito mais do que ficar especulando quem elas são, quem elas deixam de ser, imaginando, né? Tirando fora da Sagrada Escritura aquilo que está escrito aqui, para imaginar situações de quem seriam ou não. O mais importante é nós entendermos cada uma delas como modelo de fé para nós, como modelo de caminhada, que mesmo diante das dificuldades, continuaram ali perseverando ao lado de Jesus, confiando, entregando a sua vida a Ele, principalmente amando de forma incondicional. Amém? Santa Maria Madalena, rogai por nós. Santa Maria de Betânia, rogai por nós. Que nós tenhamos uma ótima semana abençoada, conduzida pelo Espírito Santo, e que nós possamos a cada dia mais pedir ao Senhor que venha transformar o nosso coração para que a gente possa mais viver segundo todos os exemplos de santo que nós temos, que viveram com os olhos de Jesus, que viveram defendendo e progredindo na fé. Amém? Tenhamos todos um excelente final de semana e que nós possamos ser selados e abençoados em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.